Bom dia, gente. Nós vamos começar mais uma escola dominical. Nós temos aqui o nosso seminarista Fred, o nosso presbítero Adilson, que, juntamente comigo, serão os nossos professores nessa manhã. Nós vamos começar, então, fazendo a leitura do texto de hoje. É um texto um pouquinho mais longo. O Fred vai fazer a leitura e, depois da leitura do texto, o Adilson vai nos dirigir a Deus em uma oração. Bom dia, pessoal. Que Deus nos abençoe na leitura da sua palavra. Diz assim o texto, Atos 2, de 14 a 41. Tá bom? Pode acompanhar em casa. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos. Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vides pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é que o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atentai a essas palavras: Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmo sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, a qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Verso 37. Ouvindo ele essas coisas, compungia-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para que quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, Deus testemunhos exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas.
Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém. Adilson, você liga o microfone e aí você ora para a gente, por favor. Oremos. Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, nós louvamos ao Senhor, ó Deus, por essa possibilidade hoje, ó Deus, domingo, dia do Senhor, dia que o Senhor fez para nós, ó Pai. Nós estamos nos nossos lares, ó Deus, mas nós estamos agora, ó Deus, conectados ao Senhor, para receber do Senhor, ó Deus, a Tua palavra, ó Deus, e ela foi agora lida, ó Deus, e nós pedimos ao Senhor, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe a nós, professores, e a todos os ouvintes, ó Deus, para que essa palavra, Deus, possa penetrar no nosso coração, na nossa mente, possa fazer mudança necessária, tudo, ó Deus, visando a honra e glória do Teu santo nome. Nos abençoe, ó Deus, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, Adilson, o que mais chamou a sua atenção nesse texto que a gente leu aí? O que você achou de mais interessante de tudo que foi falado na Bíblia? Eu achei muito interessante o discurso de Pedro, que a maioria dos versículos nós vimos o discurso de Pedro, e esse discurso, ele não foi um diálogo, foi um monólogo. Ele começou a falar com a multidão e as pessoas prestavam atenção, e ele estava cheio do Espírito Santo. Então ele fala com poder e graça, ele já sabia o que falar, né? Que o Espírito Santo coordenou, que ele foi lá no Antigo Testamento e falou aquilo que aquelas pessoas entendiam. E aquelas pessoas liam ali o Antigo Testamento e não sabiam o que viria depois. Então, Pedro, lançando mão ali do que eles já conheciam, ele começa a fazer seu discurso e só no finalzinho que as pessoas, eles não têm diálogo, mas eles têm assim, uma surpresa, uma admiração e e o que faremos, né? Então, isso ficou muito, acho muito importante nesse texto, Pedro com muito poder, sendo em Atos, mais para frente fala que eles eram homens iletrados e incultos, né? Mas Pedro aqui, ele faz um discurso maravilhoso, que as pessoas entenderam prontamente o discurso de Pedro, foi muito poderoso, então me chamou muita atenção esse discurso, o jeito que ele foi elaborando o seu discurso, o jeito que ele foi penetrando, ele cita os profetas, depois ele vai lá em Davi, e as pessoas devem ter ficado assim atônitas, né? Assim, gente, como é que eu não pensei nisso antes? Eu vejo assim esse texto. Sim. E você, Fred, o que chamou a sua atenção nesse texto aí que nós lemos? Esse versículo 37, eu até fui olhar um pouquinho mais acerca dele, esse significado de compungir-lhes o coração. E a ideia de compungir o coração é o coração sendo perfurado, né? Eu achei isso fantástico, fantástico, porque Pedro, cheio do Espírito, pregando do Evangelho, anunciando acerca do Antigo Testamento, nós vamos falar sobre isso, né? O motivo de Pedro utilizar o Antigo Testamento para expor acerca do Messiado de Cristo, né? Ele, cheio do Espírito, começa a expor essas coisas e o coração daqueles homens começam a queimar. O coração daqueles homens começa a ser rasgado, perfurado pelo Espírito Santo. E a pergunta, né? Que faremos? Que faremos, né? Talvez seja essa deixa para nós aí no dia de hoje. Mas nós vamos falando isso um pouquinho mais para frente. Esse texto é um texto que é longo, né? Ele fala muito, mas fala muito aos nossos corações, né? Justamente porque o texto é longo, Fred, explica para a gente rapidamente aí qual que é a estrutura do texto, ou seja, como que Pedro organizou o discurso dele. Ok, de forma bem rápida, reverendo. O público original que Pedro tinha para alcançar naquele momento ali eram os judeus. Né? Ele queria alcançar aqueles homens, né? Os judeus que estavam habitando ali em Jerusalém. E a forma, pelo fato de ser judeus, Pedro tinha que trazer provas evidentes acerca do Messiado de Cristo. Por isso ele utiliza o Antigo Testamento com as profecias, ou seja, profecia e cumprimento. Né? E assim, se a gente fosse dividir esse texto, seria mais ou menos assim, de 14 a 21,
nós podemos pensar em algo acerca apontando para Cristo, a profecia antigamente apontando para Cristo, né, utilizando Joel como ali a descida do Espírito Santo sobre aqueles homens. Então, no primeiro momento, a descida do Espírito naqueles homens, pegando a base de Joel. Um segundo momento, se nós pegarmos aí de 22 até 36, falar acerca do Messiado de Cristo, o cumprimento do Messiado de Cristo, apontando lá para a aliança davídica, que Deus tinha feito uma aliança com Davi, falando da posteridade do trono, né? Do filho de Davi viria alguém que herdaria o trono para sempre, né? Que é o próprio Cristo, né? Que é o próprio Cristo, como nos diz o texto. E por último, o chamado, o convite ao arrependimento. Nós podemos pensar, dividir o texto da seguinte maneira, de 37 a 41, esse chamado, esse convite aos homens a se arrepender e crer em Cristo, né? E salvar-se dessa geração perversa, como nos diz o verso de número 40. Muito bem. Adilson, tem uma expressão aí no texto que tem que chamar a nossa atenção e tem que ser bem entendida, porque ela é chave na compreensão do discurso de Pedro, que é os últimos dias. Explica para a gente aí o que é esses últimos dias. Então, é muito importante mesmo esse últimos dias, né? E eu vou lançar a mão aqui de Hebreus, no capítulo 1, os 2 primeiros versos, lá diz que Deus, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, nesses últimos dias, ele lança a mão também desses últimos dias, ele tem nos falado pelo seu Filho. Então, esses últimos dias falado no nosso texto, que já é o avanço do reino de Deus, era a ressurreição de Cristo, e agora as palavras de Cristo, né? É o tempo que muita coisa ia acontecer. Então, os últimos dias seria uma contagem regressiva para o grande e temível dia. O dia da volta do Senhor Jesus. Então, Joel, ele cita ali que nos últimos dias, ou seja, quando Cristo ressuscitasse, quando a igreja começasse a avançar, quando os servos de Deus, os discípulos, iriam ser revestidos dos altos céus, eles iam avançar com a igreja. Então ele está dizendo que aquilo ali era os últimos dias, que aconteceu um monte de eventos, né? E assim foi. Então os últimos dias é essa contagem regressiva até aquele dia final, né? Aquele dia onde Jesus vai vir a julgar os vivos e os mortos. Então os últimos dias citado nesse texto e também no escritor de Hebreus é exatamente isso. É o dia que a gente vai ter que ter muito trabalho, né? Nós vamos avançar e obedecer e pregar o evangelho, que é os últimos dias. Sim, essa expressão últimos dias, né, uma expressão escatológica, né? Se refere a esse período de tempo entre a primeira vinda de Jesus e a sua segunda e definitiva vinda, né? Quando nós olhamos então para essa passagem, o que nós queremos saber com o nosso estudo, o que nós queremos aprender, é que a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes indica que os últimos dias prometidos pelos profetas do Antigo Testamento e inaugurados pelo Messias começaram, né? É isso que Pedro tenta mostrar, ou Pedro tenta apresentar para aqueles homens por meio do seu discurso, né? Então nós vamos agora olhar mais apropriadamente para o texto para começar a entendê-lo de maneira mais detalhada, né? O que Pedro fez, né? Pedro se levantou e ele começou um discurso. Mas, Adilson, por que você acha que o autor de Atos faz questão de falar que Pedro se levantou junto com os 11? Lá no começo, fala Pedro com os 11. Por que você acha que é importante mencionar isso? Ele demonstra uma liderança, mas ele mostrava também que era um corpo, né? Ele se levanta junto com os 11, né? E alguém tinha que falar. Então ele, como um líder ali daqueles 11, mas não tomando atitude sozinha, eles se levantaram. Então Pedro, ele tomou ali a palavra, né? De forma organizada, e ele rebate justamente os opositores, né? As pessoas que começavam a duvidar daquele episódio, daquele evento, daquele fenômeno que acontecia ali naquele local. Então ele somente representou os 11. Ele se levantou junto com os 11. Isso. Todos tinham o mesmo, todos estavam em comum acordo. Isso, a ideia dos 11 é muito importante nesse sentido, né?
é o corpo apostólico, o colégio apostólico, né? Aquele conjunto das testemunhas de Cristo Jesus, dos Sim, apóstolos de Cristo Jesus. Pedro ele não está acima deles, né? Como a Adilson bem falou, ele foi aquele que se tornou o porta-voz deles nesse momento. exato. Mas não quer dizer que Pedro é o bambambam e que os outros são desprezíveis ou desprezados de alguma forma. E aí, Adilson, você mencionou que ele estava respondendo, né, o Sim, questionamento. O que as pessoas falaram daquele evento que fez Pedro ter que elas, explicar? eles, por não entender, falaram assim, essas pessoas estão bêbadas, né? Tomaram todos, estão bêbados, eles não... Aí Pedro, né, ele rebate isso, Pois é aplicando porque o ele evangelho. fala, né, esses homens não estão embriagados, como vocês estão pensando, já sendo agora sendo ainda a terceira hora do dia, né? Porque eles falaram, né? As pessoas estavam lá em volta falaram, devem estar bêbados, porque estavam falando línguas, né, desconhecidas para quem estava Exato. ouvindo, mas conhecida talvez por um outro que estava ali do lado, né? E as pessoas viram ali uma E, certa e, e, confusão. e Pedro ele refuta porque os judeus tinham um preparo antes, né, desse dia de Pentecostes. Eles acordavam 6 horas da manhã já preparando aquele momento, e era 9 horas da manhã apenas, né? Eles tinham muita coisa, estavam fazendo tanta coisa, então 9 horas você já está bêbado, ele já refuta isso logo, fala assim, não, é impossível, né? Esses homens, ninguém, acho que nenhum dos judeus ali, eles estavam com tanta preocupação para aquele dia de Pentecostes que na hora nona, 9 horas da manhã, né? Não era Na hora de ninguém terceira estar hora eles bêbado, né? não tinha como. Ah. Fred, e aí no começo já do seu discurso, Pedro ele faz uma afirmação de que aquilo que está acontecendo é um fato confirmando a profecia de Joel. Qual que é, né, o fato que Pedro aponta e que ele diz, olha, por causa disso eu sei que nós estamos nos últimos dias? O fato é a descida do Espírito Santo, né? É onde ele fala que, conforme diz Joel, verso de número 16, ele vem discorrendo 17, 18, 19, 20, 21, exatamente isso. Nos últimos dias, diz o Senhor, que derramaria do seu Espírito de forma permanente, né? Fazendo um paralelo aqui, reverendo, rapidinho, entre a ação do Espírito no Novo Testamento e a ação do Espírito no Antigo Testamento. Que existe essa diferença, é só para o pessoal poder entender um pouquinho melhor. A ação do Espírito no Antigo Testamento não descia sobre todas as pessoas. Era sobre em algumas pessoas, em algumas situações. Por exemplo, sobre reis, sobre profetas, sobre sacerdotes, sobre alguém que precisava de fazer algum trabalho no templo, né, era capacitado para fazer. Então, assim, eram trabalhos específicos por tempo determinado, a entrada e a saída do Espírito, me perdoa essa expressão, entrada e saída, mas só para o pessoal entender. Quando chega na era cristológica, quando nós chegamos na era da igreja, aqui no Novo Testamento, quando nós saímos da antiga aliança e vimos para a nova aliança em Cristo Jesus, a descida do Espírito ela é permanente. E aqui Pedro já inicia dizendo, olha, Deus iria derramar do seu Espírito sobre toda a carne, sobre todos, sobre homem, mulher, sobre servo, sobre serva, sobre filhos, sobre filhas, ou seja, a plenitude do Espírito agora estava com o homem. E essa era uma evidência de que Pedro tinha, de que ali estava sendo cumprido. Por quê? Porque foi derramado o Espírito sobre toda a carne. Isso. O texto fala também de outros sinais, né, que o profeta Joel também menciona. Fala aí de prodígios, né, em cima, sinais embaixo, sangue, fogo, vapor, fumaça. Alguns interpretam isso de forma literal, outros de forma alegórica, né, mas o fato é que Pedro afirma claramente que esses dois fenômenos, né, o derramar do Espírito e esses sinais claros, visíveis, são aqueles que antecedem o grande e glorioso dia do Senhor, né? Que, como o Adilson falou aí, é o último dia, né? Por isso que nós vemos o último dia, os últimos dias no plural, porque o último dia é o grande e glorioso dia do Senhor, quando Jesus Cristo virá para julgar, né? E aí vem a questão, qual que é o ponto para o qual Pedro está chamando a atenção aí no profeta Joel, né? Ele está chamando a atenção para essa última frase da profecia de Joel. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Adilson, o que você acha que ele quer dizer com isso? E quem invocar o nome do Senhor será salvo? Eu acho que ele
ele chama a atenção que para você invocar, como invocarão se não conhece esse Senhor, né? Então ele chama as pessoas para conhecerem, para saber que as profecias se cumpriram. Jesus é o Cristo, ele é o Messias, ele é o ungido. Olha, tudo que vocês ansiavam no Antigo Testamento, através dos profetas, de Moisés, tudo apontava para Cristo. Então ele chama a atenção das pessoas, como o Fred disse, mostrando a messianidade de Jesus, sem erro, dizendo bem claramente assim, olha, tudo converge em Jesus Cristo. Então vocês têm que conhecer, vocês têm que entregar a vida para Jesus Cristo. Aí eles vão poder invocar. Invocar com fé, né? Não é apenas como, né, dizer aquele monte de palavras, não, eu creio e tal, mas tem que ser, como diz a palavra, aquele que com o coração, né? Não só com a boca, mas com o coração, né? Aquele que aceitar Jesus com a boca e com o coração. A ideia de invocar traz justamente esse conceito, né? Invocar o nome do Senhor significa chamá-lo ou clamar por ele, reconhecendo que ele é o Senhor, que ele é Deus absoluto. Que é o segundo passo agora do raciocínio de Pedro, né? Ele vai agora mostrar que Jesus, o Nazareno, é na verdade o Cristo, né? E quais são as primeiras evidências que ele traz aí de que Jesus, o Nazareno, é o Cristo? Posso? Pode? Pode. Ok. As primeiras evidências que Pedro nos apresenta, que ele primeiro é um varão aprovado diante de Deus, né? E ele fazia milagres, prodígios e sinais que o próprio Deus realizava por intermédio dele, né? Esses são os sinais, né, que Deus havia se manifestado em carne, né, e estava ali realizando feitos e prodígios com a única finalidade de apontar o segredo que estava oculto, que agora está sendo revelado, né, que os homens que Pedro fala nós falamos na escola dominical do domingo passado, né, que é sobre as grandezas de Deus, né. Bom, então o primeiro sinal são os sinais que Jesus fez. E o segundo sinal, Adilson, qual que é o segundo sinal que você tem certeza assim que Jesus é o Cristo? É o Cristo? Ele fala que ele morreu, né? Eu ia... Isso. Aquelas 120 pessoas que estavam ali, né, que as pessoas viram eles com dom de línguas, né, e tantas outras coisas, eram testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo. Eles estiveram com eles, né, por 40 dias, né? Então de certa forma, eram testemunhas oculares que Jesus Cristo ressuscitou de entre os mortos, né, que o Espírito que veio, né, que estava sobre eles, é o Espírito de Deus, né? Então eles começam a mostrar para aquelas pessoas essa conclusão que Jesus, aquele que foi rejeitado, né, por eles, né, foram rejeitados por eles, é justamente o Filho de Deus. E então essas duas evidências aí são as evidências que Pedro apresenta. Ele fala, olha, os sinais testemunha de Cristo e a ressurreição testemunha de Cristo. Ele é o Messias. Agora Pedro vai fazer a conexão então entre Jesus Cristo ter ressuscitado e ele ser o Senhor, né? Ele vai mostrar que na verdade Jesus Cristo é o Senhor, né? É o Senhor que deve ser invocado. Porque a ideia lá do profeta Joel poderia ser entendido pelos judeus como invocar o nome de Deus, né? O nome do Senhor, o Deus se referindo à visão que eles tinham do Antigo Testamento, e não de Jesus como sendo o Filho de Deus, né? Pedro então quer mostrar ali que a ideia de invocar o nome do Senhor não é invocar de uma forma genérica, mas é invocar reconhecendo que Jesus é o Cristo, o Messias, o Senhor. Para isso, então, ele chama Davi, né? Ele menciona aí a Davi como profeta, dizendo que Davi falou alguma coisa a respeito do futuro. Por quê? Por que ele diz que Davi estava falando de Jesus, nesse primeiro trecho aí que ele menciona Davi? Ele cita o Salmo 16, alguns salmos, né, o 16, pode ser o 132 também. Pedro começa a mostrar que Davi não poderia estar falando de si mesmo, uma vez que Davi ele morre, o túmulo dele era presente, todo mundo conhecia o túmulo de Davi, né? Então todo mundo sabia onde que era o túmulo de Davi. Então assim, Davi não poderia estar falando de si mesmo, ele tinha que estar falando de outro. E ele começa a mostrar que Deus fala para Davi que o seu descendente ia construir
o tempo, que o seu descendente seria o rei eternamente. Então, ele começa a mostrar para o público ali que Davi, quando ele cita, né, essa passagem, quando ele escreve os Salmos, ele não estava falando de si mesmo, mas ele estava falando do seu descendente, que também não era Salomão, né, que o seu descendente viria mais para frente, seria nos últimos dias. Então, ele faz essa conexão. Ó, é nos últimos dias, mais lá na frente, viria o descendente, Jesus Cristo de Nazaré, Jesus de Nazaré. Ele é filho de Davi, ele é o herdeiro do trono, ele ressuscitou, ele é o Cristo. Isso. E esse é o grande argumento de Pedro, né? Porque Davi fala: não deixarás que minha alma na morte, nem que o teu santo veja corrupção. Mas ele afirma: olha, Davi morreu e ele permaneceu morto. E o seu corpo viu a corrupção, ou seja, o seu corpo voltou ao pó, né? Mas Davi, prevendo que essa promessa, né, é para os seus descendentes, né? Ele então se referiu não a ele, não a Salomão, que também morreu e viu corrupção, né? Mas se referiu àquele que morreria e não ficaria na morte. Esse seria o cumprimento da promessa. Esse seria o que se assentaria no trono, né? E de todos os descendentes de Davi, a única pessoa que se encaixa nesse critério é Jesus Cristo. Então Pedro está provando pelas Escrituras que quando Deus prometeu que alguém se assentaria no trono de Israel, no trono do povo de Deus, seria esse alguém que não permaneceria na morte, que não veria corrupção e, portanto, né, o descendente de Davi que nós esperamos, o Messias, o Cristo, é sem dúvida alguma aquele que ressuscitou, que é Jesus Cristo, né, que é o nosso Senhor. Esse é o argumento. E aí diz que ele então, né, subiu aos céus, assentou-se à direita de Deus, recebeu a promessa do Espírito Santo e o derramou. E é isso que as pessoas estão vendo. Elas estão vendo finalmente o cumprimento da promessa de Joel na pessoa de Jesus Cristo, que é o Senhor, né, que se assenta no trono de Davi e que é o nosso Senhor, né? Ele até menciona aí uma outra palavra de Davi, né? Um outro trecho aí de Davi, também falando como profeta. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-se à minha direita, até que eu ponha os inimigos por estrado dos teus pés. Então ele está mencionando aí, sem dúvida alguma, essa profecia. Oi. Só fazer um adendo aqui interessante aqui, é que Lucas, escrevendo isso, né, ele deixa isso muito claro, essa profecia de Davi, quando Estevão está morrendo, né? Ele fita os olhos no céu e vê Jesus à direita de Deus, né? A comprovação, é um selo, olha, de fato, Cristo é o Rei eterno, o Rei que está à direita de Deus e está governando todas as coisas. Só fazendo esse link aqui que eu achei interessante. Pela fé. Se você não vê Jesus à direita de Deus, né, você sabe que ele está à direita de Deus pela fé, mas pela fé na palavra, né? Sim, Porque é claro, isso que claro, das Pedro escrituras. menciona. Ele fala, olha, veja o que Davi falou a respeito desse Jesus, né? E então nós temos a certeza que ele está sentado à direita. Então a grande conclusão de Pedro é: quem é o Senhor que deve ser invocado no último dia, Adilson? Seu microfone está dizendo. Aí. Senhor, isso, o Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ele é ele que deve ser. Ele foi predito pelos profetas, né? E agora Pedro mostra ali para aquelas pessoas, né? Essas convicções que ele tem, mostrando ali claramente, né? De maneira simples, né? Mostrando, pregando o evangelho, né? De forma tranquila, que Jesus é o Salvador, né? A ele as pessoas têm que conhecer e têm que invocar o nome e têm que servi-lo como Senhor, né? Ou seja, as pessoas entendiam o que era ser Senhor. É aquele que manda, né? Aquele que você deve obediência. Então, as pessoas tinham hoje, no nosso tempo, a gente não, né? Já não está entendendo mais o que é ser Senhor da nossa vida, né? Mas naquele tempo as pessoas entendiam. Eu vou entregar minha vida para ele cuidar de mim. Então, Pedro ensina ali aquelas pessoas, e foi muito bacana. Na verdade, né, a gente vê até que a primeira resposta dessas pessoas foi até de preocupação, né? Eles chegaram a essa conclusão: Jesus é o Cristo,
coração deles ficou compungido, o coração deles ficou apertado. Apertado. Né? Por quê? Porque eles mataram o Sim. Senhor, eles mataram o Messias. Pedro diz bem claro. Vocês Pedro diz o bem claro mataram. para ele, olha, vocês mataram ele. Não foi o romano, não põe a culpa nos romanos, não. Foi os Vocês judeus, que os o judeus tinham rejeitaram. escolha. Né? Aí, Fred, você entende aí o que te chamou a atenção, né? Por que esses homens ficaram tão preocupados e perguntaram o que nós faremos? Por que eles perguntaram isso? Eles reconheceram, né? Eles creram naquilo que Pedro estava falando para eles, né? O Espírito Santo rompeu aqueles corações e eles conseguiram compreender a Cristo como o próprio Messias, né? E é uma pergunta que a gente tem que fazer. Ô Felipe, Oi. eu acho que um dos temores maior é a acusação de Pedro sobre eles, né? Vocês o mataram e agora as pessoas ficam preocupadas. Se eu matei, há salvação para mim? Há entrada para mim no céu? Se eu o matei? Aí, muitas vezes, no nosso tempo hoje, né? Às vezes a pessoa, eu lembro de uma história de uma pessoa que estava aidética, e eu li um livro sobre isso, e sempre as pessoas pregavam para aquele aidético. E ele nunca tinha aceitado Jesus Cristo. Aí um belo dia esse capelão chegou para ele, pregou o evangelho para ele e falou assim: olha, eu rejeitei Jesus a minha vida inteira, eu tinha saúde, eu podia pregar o evangelho, podia fazer muitas coisas, eu rejeitei esse Jesus a minha vida inteira. Agora, na minha morte, eu vou aceitá-lo? Ele vai me aceitar agora que eu estou podre? E aquele capelão se entristeceu, passou algumas horas, ele voltou para aquele aidético e falou com ele assim: olha, Jesus queria você com vida, e você não quis dar a sua vida para Jesus. Ofereça sua morte para Jesus. Ele vai aceitar sua morte. Jesus, ele te ama. E diz que aquele aidético, lá na Colômbia, ele viveu os últimos dias dele, falando nos últimos dias, ele viveu os últimos dias dele pregando o evangelho de sala em sala, e ele entendeu isso. Ele ofereceu a morte dele para Jesus Cristo. Eu acho que Pedro ali não está na nossa escritura, mas Pedro falou assim: meus irmãos, ele vai perdoar os vossos pecados. Na verdade, Seja qual for, seja mais vermelho que o carmesim, a escarlata, ele vai te perdoar. Pedro Eu acho que responde trouxe essa alegria para exatamente eles. isso de uma forma indireta, mas é isso que ele fala. Eles perguntam o que nós faremos e Pedro responde: arrependam-se e sejam Simples. batizados. Ou seja, Sim. se vocês rejeitaram Jesus até agora, e agora vocês entendem quem é Jesus, e agora vocês entendem a importância de aceitar Jesus, então o que você faz? Você se arrepende. Arrepender é essa mudança de mente, mudança de coração. Reconheça que Jesus é o Senhor, reconheça que o que você viveu até agora você viveu errado porque viveu fora de Cristo e seja batizado, né? E o ser batizado aqui é o receber ali a água como um sinal e o selo da aliança publicamente, ou seja, reconhecendo publicamente o seu arrependimento e sendo publicamente recebido na comunidade cristã, fazendo esse compromisso com a igreja de Cristo, né? Se tornando um daqueles que são os discípulos de Cristo. Então, a resposta de Pedro é que nunca é tarde demais, né? Sempre Exato. existe a chance de você se arrepender e sempre é momento de pregar o evangelho e crer que a pessoa ali naquele momento pode ser transformada, né? Pedro, inclusive, ele menciona aqui de uma forma muito, muito bela, ele diz, porque para vós outros é a promessa. Ou seja, a promessa é para vocês mesmos que estão ouvindo, né? É para os seus filhos, é para os que ainda estão longe, para aqueles gentios que ainda vão ouvir o evangelho. É para vocês mesmos. Então, assim, o que deve fazer? É arrepender mesmo, né? É arrepender. Talvez é algo surpreendente nesse sentido, mas é a resposta de Pedro. O que Deus quer de vocês agora é arrependimento. Né? Hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Exatamente. Converta-se e creia no Senhor Jesus. Fred, olhando aí para os últimos versículos, né, qual que era a intenção no coração de Pedro quando ele se levantou para discursar? Será que Pedro queria condenar aquelas pessoas, queria jogar na cara o que eles fizeram? Qual que era o desejo do coração de Pedro com esse discurso? O desejo de Pedro era resgatar aqueles homens, né? Pregar o evangelho de Cristo para que Cristo resgate aqueles homens, né? Por isso que ele fala, para vós outros é a promessa. Né? Aqui não é. Aqui Pedro não estava falando sobre juízo. Claro, a mensagem também traz juízo, mas não era sobre juízo
porque Deus queria matar aqueles homens, Pedro queria esganar aqueles homens porque ter chamado ele de embriagado ou de bêbado. Não, Pedro queria trazer uma mensagem de esperança para aqueles homens, uma palavra de vida. É para vós outros essa promessa. Pedro termina dizendo aí que, aliás, o relato, né, termina dizendo aí que Pedro usou muitas outras palavras, deu testemunho e exortou aqueles homens, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Ou seja, sai do meio daqueles que estão se condenando, né? Pula fora. E esse tem que ser o desejo no coração do crente, né? As pessoas que estão rejeitando a Cristo são como pessoas andando no trilho do trem, com aqueles fones de ouvido que cancela o ruído, e o trem está vindo e a pessoa não vai perceber, e o desejo do cristão tem que ser salvar aquela pessoa, chamar a atenção, se atirar, puxar, mostrar para a pessoa, chamar a atenção para o risco, né, para que aquela pessoa possa se salvar da geração perversa. Esse era o desejo no coração de Pedro, que sem dúvida alguma o motivou naquela pregação, naquele dia, né? Nós vemos que, diante desse texto, a igreja precisa entender, né, que a única resposta certa nos últimos dias é nos alinharmos com Cristo e nos alinharmos com o povo de Cristo. A única resposta certa que nós temos para os últimos dias é nos alinharmos com Cristo, nos arrependermos, sermos batizados, reconhecemos que Ele é o Senhor que deve ser invocado e nos alinharmos com o seu povo, né? Ou seja, fazermos a nossa confissão de fé, sermos batizados, sermos recebidos na família da fé. Nós vamos caminhar aqui para o nosso término, né? Para as nossas aplicações. Adilson, diante daquilo que a gente estudou aqui agora, né? Qual que deve ser a nossa maior motivação para pregar o Evangelho, na sua opinião? Na minha opinião, a motivação é a ressurreição de Jesus, a motivação é a salvação por ele oferecida, a motivação é que nós temos que agir como se fôssemos Jesus, né? Jesus, ele fazia o bem por onde quer que ele andava, ele queria de todo jeito, né? Trazer as pessoas para o reino. Então, essa é a motivação. Nós somos cidadãos, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, e nós temos que proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Muitos de nós já tivemos nas trevas, né? Não somos crentes de nascença. Isso me motiva muito, eu saber da onde que eu vim e da onde que eu iria, e Cristo não permitiu que eu fosse para tal lugar. Então, isso me motiva muito, de eu ter condição de ser usado por um Deus para trazer pessoas, né? Isso não tem preço, isso é maravilhoso. Então, isso me motiva. Como você mencionou, né? Todo aquele que invocar será salvo. E aí Paulo, na sua carta, pergunta, né? Mas como invocarão aqueles que ele não conhece, né? A nossa grande motivação precisa ser essa. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão se nós não apresentarmos esse nome para ser invocado? E foi isso que Pedro fez, né? Pedro falou, olha, o que está acontecendo aqui são os últimos dias. Todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Então ele apresentou quem é o Senhor, ele usou muitas palavras, deu testemunho e falou, olha, salva-se dessa geração corrupta, porque todo o que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Né? Fred, por que existe uma urgência nessa nossa tarefa evangelística? Eu acredito que porque nós estamos nos últimos dias, exatamente por causa disso. Nós estamos nos últimos dias, né? Cristo nos chama a isso. Essa é a nossa missão, a missão da igreja, pregar o evangelho, falar de Cristo. Eu acredito, reverendo, que aqueles que ainda não conhecem, aqueles que ainda não ouviram, estão indo de passos largos para o inferno. Né? A gente precisa saltar na frente do trem, como o senhor mesmo falou. A gente precisa sinalizar, gritar, falar, pular na frente, empurrar, salvar a pessoa de alguma forma. Né? Claro que não é a gente que salva, mas por instrumentalidade nossa. Né? Nós somos instrumentos de Deus. Então, essa urgência se dá pelo fato das pessoas estarem indo de fato para o inferno, e nós já estamos nos últimos dias. Né? Então, nós precisamos de pregar o evangelho de Cristo. Esse é o chamado que a igreja precisa fazer. Né? Alertar essas pessoas que
todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, que essa promessa é para todo aquele que ouvir essa promessa, né? Que nunca é tarde demais, não importa a vida até o momento, sempre é tempo de arrependimento, como o Adilson disse na ilustração, se não for para entregar na vida, entregue a morte para Jesus, né? Porque essa promessa é para aqueles que a estão ouvindo, né? Acho que essa tem que ser a nossa urgência, o momento é esse, né? Cristo está sentado à direita de Deus Todo-Poderoso e todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo, né? A palavra de Deus nos chama, então, como servos do Senhor, sabendo que a vinda do Espírito em Pentecostes indica que os últimos dias prometidos pelos profetas e inaugurados pelos Messias começou, a igreja agora deve ter segurança de que a resposta certa é nos alinharmos com Cristo e com seu povo. E, portanto, nós devemos, a exemplo de Pedro, alertar os perdidos, apontar Cristo como Senhor e chamar pecadores ao arrependimento. Essa tem que ser a postura da igreja. Alertar os perdidos, apontar Cristo como o Senhor e chamar pecadores ao arrependimento. Essa é a grande missão da igreja. Nós vamos encerrar. Dilson, você quer falar mais alguma coisa? Fred? Vamos só agradecer. Eu também queria agradecer, que é uma experiência nova para nós, né? Eu gostei desse formato e espero que as pessoas, né, aproveitem bem, né, essa ferramenta. Muito bem. Vamos orar então. Você que está em casa ouvindo a gente, feche seus olhos. Vamos orar segundo o estudo que nós tivemos no nosso dia de hoje. Senhor Deus, Pai querido e Pai amado, nós te louvamos, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos deu, por esse momento de estarmos juntos diante da Sua palavra. Te louvamos, Pai, porque nós temos a convicção de que Jesus Cristo é o Senhor, o Seu Santo Espírito agiu nos nossos corações. Nós enxergamos, Deus, nos testemunhos a respeito de Jesus, tanto da Sua vida como da Sua morte, a confirmação de que Ele é o Messias, de que Ele é o Senhor prometido. E se Ele é o Senhor prometido, nós confiamos plenamente que se nós o invocarmos, se nós o chamarmos de Senhor, se nós o tivermos por Messias, nós estamos seguros e estamos salvos, tanto nesses últimos dias, como também no último dia. Te rogamos, Deus, que nós, que conhecemos essa verdade, que a exemplo dos apóstolos nos tornamos agora testemunhas dessa verdade, que nós possamos, como Pedro, como os outros 11 naquele dia, nos levantarmos, que nós possamos chamar todo aquele que está perdido a invocar o nome do Senhor, crendo que Jesus Cristo é o Messias prometido, crendo que a palavra do Senhor é poderosa para transformar corações, crendo que o seu Santo Espírito há de mudar os corações endurecidos, para que os eleitos do Senhor enxerguem Jesus Cristo como único e suficiente Salvador das suas vidas, e que, crendo no senhorio de Cristo, possam invocá-lo, e que, invocando o nome do Senhor, encontrem salvação. Que nós possamos confiar, Pai, que a promessa de salvação é para aqueles que estão à nossa volta, é para os nossos filhos, é para aqueles que estão longe, e que, crendo que essa promessa de salvação se faz presente na vida das pessoas em torno de nós, que nós possamos pregar o Evangelho, a exemplo de Pedro, que nós possamos dar testemunho de Jesus como o Senhor e que nós possamos exortar as pessoas à nossa volta para que possam se salvar dessa geração perversa, para que possam se encontrar com Jesus Cristo, único e suficiente Salvador das suas vidas. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém. Gente, muito obrigado por participar com a gente, agradecer o Fred e o Adilson. A gente novamente espera que seja por um período curto, mas que Deus nos abençoe e que nós possamos continuar nos reunindo de manhã para estudarmos a palavra de Deus. Amém. Isso. Tchau, pessoal. Tchau, ótimo domingo.